E aí, tranquilo? Nesse vídeo, então, eu quero falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que são operadores lógicos, tá? Eu tive meu primeiro contato com operadores lógicos, então, no meu curso técnico que eu fiz, tá? A partir em 2000 e... eu não sei, me formei em 2016, eu acho, tá? Foi o primeiro contato que tive com operadores lógicos, mas nesse vídeo eu quero falar sobre operadores lógicos no Shell Script, tá? E como tu vai estar podendo utilizar eles para facilitar o teu trabalho, então, para facilitar o teu trabalho quando estiver fazendo algum shell script, tá? Os operadores lógicos que eu quero falar hoje são o e, tá? Que ele é representado então com os dois símbolos de e, esses mais bonitinhos, com o ou, que é representado por duas barras verticais, né, ou pipe, talvez tu conheça por pipe ou barra vertical, o ponto vírgula, tá? O ponto e vírgula, e também o e simples, tá? Esse e simples aqui que não é o e duplo, tá? Então, quero mostrar primeiro para vocês o ponto vírgula, tá? O ponto vírgula, o que ele vai estar fazendo então dentro do teu script, tá? Vai ser a mesma coisa que tu escrever uma linha e depois a outra. Então, por exemplo, se eu der um eco aqui em sou o Bruno, tá? E der um eco aqui, sou o Bruno, e depois eu posso dar um ponto vírgula, tá? Em eco sou legal, tá? Se eu utilizar esses comandos, ele vai me printar então o primeiro comando e depois da execução desse primeiro comando, ele vai printar o segundo, tá? Sou legal, independente de qualquer coisa, certo? Então seria a mesma coisa que, por exemplo, eu escrever eco sou o Bruno e depois escrever eco sou legal, tá? Que seria a mesma coisa, então, de tu escrever isso aqui, tá? Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês é desse operador aqui, que é o e, o operador e. Então, se eu substituir aqui nessa minha frase o ponto e vírgula com o e, vocês podem ver que vai acontecer a mesma coisa. Ele parece a mesma coisa, mas ele não é, tá? Por quê? Porque o comando E, ele só vai executar o próximo comando se o último comando teve um retorno verdadeiro, se ele rodou com sucesso, sem nenhum erro, tá? Então, por exemplo, se eu posso dar um cat aqui no meu bash rc, tá? Eu tenho um arquivo que eu uso bash, mas eu não tenho, por exemplo, um zshrc, tá? Porque eu não uso zsh. Então ele vai me dar um erro arquivo ou diretório inexistente. Se eu usar, por exemplo, um cat bash rc e usar o e, então e dizer echo deu tudo certo, tá? Vocês podem ver que ele vai dar o cat no meu bash rc e no final ele vai printar aquele echo que eu dei com a frase deu tudo certo. Mas, por exemplo, se eu vier aqui e trocar o bash rc por zshrc, eu não uso o shell zsh, então eu não tenho esse arquivo zshrc, e eu posso dar um enter, e vocês podem ver que ele só me dá o erro então do primeiro comando e ele não executa o segundo, ou seja, o e ele só vai executar o próximo comando se tu teve sucesso na execução do comando anterior, tá? Agora eu vou passar para o ou, tá? O ou ele seria o contrário desse e, então, tá? Que seriam essas duas barras verticais. O que o ou vai estar fazendo, então? O ou ele só vai estar executando o próximo comando, né? O segundo comando, aqui nesse caso, se o primeiro comando falhar, tá? Então vamos fazer aqui o cat meu bash rc, tá? Vocês podem ver que ele deu o cat no meu bash rc e como deu certo esse comando, ele não executou então o segundo comando, que era aquele eco no deu tudo certo. Mas se eu mudar aqui, para zshrc, que é o arquivo que vocês já sabem que eu não tenho no meu diretório home aqui, ele vai me dizer esse erro que dá no cat, porque não existe esse arquivo na minha máquina,
E então, já que deu esse erro, ele vai printar o ou, né, o comando que vem depois do ou, que é esse echo, deu tudo certo, tá? E, por último, quero mostrar para vocês, então, deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Eu quero mostrar para vocês o E, tá? O E simples. O que ele vai estar fazendo? Tem um comando aqui no Bash, tá? Que é o sleep, tá? Se eu der um sleep 3, o shell, então, ele vai dormir por 3 segundos e depois ele vai voltar. Como vocês podem ver, tá? Ele tá aí, 3 segundos, foi. E agora ele voltou, tá? Se eu usar, por exemplo, o ponto e vírgula, que vocês já entenderam que é a execução do primeiro comando e depois de finalizar esse comando ele executa o segundo comando. Então eu posso dar um echo batata, tá? Eu dou um echo batata aqui, então ele vai dormir por 3 segundos e então vai dar um echo batata, tá? Então é isso que a gente estava esperando. Se eu trocar esse ponto e vírgula pelo E, o que vai acontecer? O E, ele roda o próximo comando sem esperar a finalização do primeiro. Então vocês podem ver o que aconteceu, que ele começou o comando de dormir. Esse 7601 é o número do processo, tá? Dentro do sistema. Dá até para fazer algumas outras coisas com esse dado, mas não é o propósito desse vídeo. Mas no que ele começa o comando sleep, ele já executa em cima o comando, o echo, né, o comando de printar batata, tá? Então ele já coloca o batata, ele não espera o primeiro comando terminar a sua execução, tá? Eu quero mostrar para vocês, por exemplo, dentro de um script, tá? O que eu poderia estar fazendo para até mesmo substituir, por exemplo, por laços condicionais, tá? Um if que tu vai estar fazendo, tu substituir com o e ou com o ou, tá? Tu já talvez tenha pensado nisso em algum momento, tá? Então eu vou criar aqui um script exemplo, vou botar aqui minha shebang /bin/sh. Se eu fizer um script, por exemplo, que vai verificar se a minha variável editor, opa, não tá com, eita, aqui, agora tá com highlight. Eu vou verificar se a minha variável editor é igual a vazio, tá? Ela não é, no caso eu tenho meu editor setado para o Nelvin aqui nessa máquina. Então vou botar aqui e daí eu boto, então bota meu editor para o nano se eu não tiver nenhum editor setado e dou um echo no editor, tá? Vamos salvar aqui, dar um chmod mais x nesse exemplo e vamos rodar esse exemplo. Ó, ele vai me dar um echo então em nvim, porque se eu vier aqui no meu bash rc, vocês podem ver que eu tenho aqui setando minha variável editor para o Nelvin, tá? Então deixa eu voltar aqui nesse diretório, voltar aqui no nosso script, tá? Se por algum acaso eu der um unset na minha variável editor e rodar o script novamente, provavelmente ele vai me dar o output que é o nano. Isso, que o meu editor é o nano, porque ele mudou, porque então a variável estava com valor vazio, certo? Eu poderia mudar isso também para, por exemplo, deixa eu excluir isso aqui. Esse parâmetro z, ele verifica se a variável tem um valor, se ela tem um valor vazio, né? Se ela tem um valor null, né? Então se eu salvar aqui, der um sh no exemplo, ela também vai me dizer que é o nano, porque eu setei então como nano agora a minha variável editor, tá? Então deixa eu vir aqui no tempo, exemplo, e ver aqui, mas se eu executar agora, provavelmente ele vai dizer que é o Nelvin, tá? Então, deixa eu vir aqui. Como que eu poderia estar fazendo isso utilizando esses operadores que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Eu vou comentar aqui essas linhas, tá? E como que a gente poderia estar fazendo essa mesma coisa sem esse laço condicional com o if, tá? Poderia utilizar o seguinte, poderia rodar esse mesmo comando para verificar se a variável é nula, tá?
parâmetro z na variável que eu quero, e dá um EE editor igual a nano. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se meu vim, se eu dou um set editor e rodo, ele agora transforma no nano. Então, vocês podem ver que essa única linha aqui, utilizando o operador E, ela é exatamente a mesma coisa que essa, ela faz exatamente a mesma coisa que essas três linhas aqui com um laço condicional, tá? Eu vou mostrar agora para vocês só uma aplicação na vida real, né, que eu fiz aqui no meu widget aqui de volume, tá? Então esse vídeo ele tá um pouco relacionado com esse vídeo que eu fiz do meu widget de volume. E eu fiz uma melhoria, porque antes, quando eu mutava, ó, peraí, tô aumentando e diminuindo o volume, vocês podem ver aqui no mouse, tá? Tô aumentando e diminuindo o volume com as teclas do teclado. Se eu mutar, olha o que acontece agora, ele fica um íconezinho de mudo, mas isso não tinha antes e eu consegui fazer. Então, como que eu fiz isso? Utilizando esse operador E que eu acabei de mostrar para vocês. Eu fiz aqui, vocês já viram no vídeo passado, né? Mas o que eu fiz? Eu usei esse comando ali do amixer, tá? GetMaster, e eu pego a última linha lá, então ele me diz aqui, ó, quando eu vou pegar o percentual do volume, eu pego esse valor aqui, porém eu estou usando agora uma outra variável, que se eu dou que é aquela variável state ali, se eu pego um tail parâmetro n1 e dou um walk, tá? No sexto elemento, que é o que eu estou fazendo ali, eu consigo o que eu quero, tá? Que é on, e quando ele está mutado é off. Então eu vou mutar ali, vocês podem ver o ícone ali em cima, vai ficar mutado. Se eu der essa mesma coisa, ele vai dar off. Eu vou ativar de novo, on. Então, o que eu faço? Eu seto essa variável state para esse comando aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, e depois eu verifico com o operador E, aqui, ó, por exemplo, state é igual a on. Se é igual a on, então, se o primeiro comando foi verdadeiro, ele vai rodar o segundo. Ele vai dar um eco nesse ícone de volume que tem ali. E no volume, que é esse valor aqui, tá? Tô marcando para vocês. Mais o sinal de porcentagem. E se for off, ele só vai, então, printar o ícone de mudo, esse aqui. E vai dar um exit 0, para não dar um erro quando ele sair, porque deu um erro aqui, porque foi falso essa verificação, tá? Porque deu um código de saída, então ele daria um erro, tá? Porém, esse é o meu script, então, porque agora eu consegui fazer com que eu mutasse, quando eu mutasse aparecesse um ícone de mutado, e quando eu desmutasse aparecesse então o percentual ali, o ícone de volume. E isso então também está relacionado com o vídeo passado, né, que eu falei anteriormente, do sinal de atualização do DWM Blocks. Então, se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre isso, só falar nos comentários. Mas o vídeo de hoje então seria isso daí. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!